Olá, bom dia. Nós vamos falar rapidinho hoje sobre as mamas, né? Que as mamas fazem parte do sistema reprodutor feminino, como um órgão acessório, como um órgão, a gente vai ver que é tão importante para a sexualidade feminina e tão importante porque ele é responsável, né, pela amamentação, né? Então, nós vamos retomar esse assunto das mamas quando a gente for falar dos cuidados, né? Porque nós vamos falar de saúde da mulher e da criança e nós vamos falar da importância da amamentação. Então, a gente vai retomar um pouquinho do assunto da mama, né? Do incentivo à amamentação. A gente sabe que o mês de agosto é considerado o agosto dourado, que é em campanha ao incentivo da amamentação. Eu sei que nós já começamos o mês de setembro, que tem um outro enfoque, que é a prevenção do suicídio, mas eu não podia deixar de falar, já que a nossa matéria engloba, né, as mamas agora, tá bom? Então, quando vocês ouvirem falar o agosto dourado, né, vocês já sabem que o agosto dourado significa por incentivo à amamentação, ok? Então, vamos lá. O que que a gente precisa falar sobre as mamas, né? Então, ela é um órgão acessório ao sistema reprodutor. Acessório por quê? Porque ele não faz parte do sistema reprodutor nem do interno, nem do externo, ele não faz parte da copulação, da fecundação, que faz parte do assunto da nossa próxima aula, mas ele está completamente implícito a toda a produção de hormônios, né, produzida pelos ovários, liberadas, né, do FSH e o LH, liberados pela hipófise e pela sua evolução, né, pelo seu desenvolvimento. Então, a mama é sim considerado um órgão reprodutor feminino acessório, tá bom? Então, vamos lá. A mama, externamente, a gente pode identificar algumas estruturas. É importante dizer que quando se fala do desenvolvimento embrionário, a gente sabe que a mama ela é presente no sexo feminino e masculino. E a gente sabe que nos homens, por conta da não liberação desses hormônios, as mamas são rudimentares, ou seja, elas não se desenvolvem, diferente da mulher que por conta na puberdade, por conta da liberação de hormônios, estrógeno, progesterona, FSH, LH, prolactina, são hormônios relacionados ao desenvolvimento da mama, né? Quando se fala do embrionário, né, do desenvolvimento embrionário do corpo humano, a gente tem uma linha que a gente chama que é uma linha que vem aqui da axila e vai até a nossa inguinal, então ela desce essa região aqui até a nossa inguinal, que é chamada de linha láctea. E por conta disso, essa linha láctea, no terceiro, quarto espaço intercostal, então a gente tem as nossas costelas. Se eu contar aqui, ó, a gente tem um osso que chama clavícula, né? Se eu contar depois da clavícula, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro. A partir do terceiro espaço intercostal, eu tenho o desenvolvimento da glândula mamária, tá? O que que a gente observa externamente? A gente observa que a mama ela tem o mamilo e a areola, que é tudo isso que envolve, e a auréola, a gente vai ver que tem quando a gente falar de amamentação, essas glândulas são super importantes e na gravidez elas têm um desenvolvimento por conta da liberação dos hormônios, que são glândulas de Montgomery, né? Elas são responsáveis por lubrificação, por deixar a mama com uma coloração diferente, para que o feto possa olhar para aquilo e aquilo chame a atenção dele. Olha como a natureza é maravilhosa, né? E a mama é formada por um tecido que a gente chama tecido conjuntivo, porque ele tem músculo, né, atrás, e ele tem tecido subcutâneo, que é tecido gorduroso, que é um tecido de sustentação, né, que é a sua maior parte, que é o tecido gorduroso, tecido de sustentação, e uma pequena parte dele é glandular. E a gente vai falar dessas glândulas porque elas são muito importantes, tá? Então, a grande estrutura da mama é formada por tecido conjuntivo, por tecido gorduroso, né? Que dão sustentação. E um tecido glandular que se desenvolve mais em alguns momentos da vida da mulher, na puberdade, com o desenvolvimento da mama, e depois na gravidez, para que a mama seja produtora de leite, tá bom? Então, aqui a gente fez um corte, né, na estrutura da mama. Então, a gente tem o estroma mamário, que é o tecido conjuntivo e
que eu acabei de falar, né? E tecido conjuntivo e adiposo, que é a sua grande parte, e o parênquima, que é formado por glândulas, né? Nas suas porções. Então, isso aqui é parênquima mamário, né? Que são as glândulas, os ductos mamários, que são áreas produtoras, são os ácinos, né? Que são as células produtoras de leite, que são os alvéolos, que são células, né, que vão formando, parecendo um cachinho de uva, né? Esses ácinos formam um monte de cachinho de uva que são chamados de lóbulos, e um lóbulo inteiro e um ducto é chamado de lobo, tá? A gente vai falar disso. Olha que coisa linda. Então, o parênquima, né? A gente já falou ó, que o lobo é uma unidade funcional formada por um conjunto de lóbulos. Então, eu tenho um monte de alvéolos pequenininhos, um monte de alvéolos formam lóbulos, que é um grupo de alvéolos, e um grupo de lóbulos formam o lobo, né? Então, de 10 a 100 lóbulos formam um lobo, que é responsável pela produção e ejeção do leite até a sua saída, que é parte maior da glândula mamária, né? Então, glândula mamária, né? Dentro da mama eu tenho glândula, tecido glandular, que são os lóbulos, lobos, ácinos, ductos, né? Que é uma parte da mama e a sua grande sustentação se dá por tecido o quê? Conjuntivo e gorduroso, ok? É por isso que a mulher, muitas vezes na gravidez, ela sente que a mama se desenvolve, né? E depois que ela amamenta, que passa, ela vai sentir a sua glândula murchar. Por quê? Porque eu tenho o tecido conjuntivo, ele permanece o mesmo, e é ele que dá sustentação. Quando a mulher engravida, ela tem um aumento na glândula mamária, que depois invagina e diminui de tamanho. E é por isso, às vezes, que a mama da mulher fica flácida. Então, o fato, esse é um mito da amamentação, né? Quer dizer que se eu amamentar, minha mama fica flácida? Não. Quer dizer que se você engravidar, sua mama vai ficar flácida. Porque você vai engravidar, vai ter desenvolvimento, vai ter liberação de hormônios, suas glândulas vão se desenvolver, vão aumentar de tamanho, mesmo que você não amamente, depois de um tempo elas vão invaginar e isso vai fazer sua mama ficar flácida. Tá? Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu só quis adiantar por conta de isso é um mito da amamentação, tá bom? Então, vamos lá falar de novo. Então, aqui fiz um corte da mama. Então, a gente tem o mamilo, a gente tem aqui, né, o mamilo, o seio lactífero, a gente fala que é a areola, né? E é por isso que o bebê não deve só sugar o mamilo, ele tem que pegar a areola toda, porque ele tem que pegar toda essa parte aqui, porque quando a boquinha dele, ó, eu peço desculpa dos meus cachorros, né? Eu tenho dois, a Pipoca e o Manjericão. E aí passa alguém na rua, agora eles começam a latir. Peço desculpas. Então aqui, a gente fala, vamos voltar aqui, né? Deixa a Pipoca e o Manjericão quietinhos aí. Então, só um minutinho. Obrigada. Então aqui, gente, isso que dá da aula em casa, né? Você já conhece uma parte da minha família. Eu tenho 2 filhos, o Davi e o Gabriel, e 2 filhos peludos, a Pipoca e o Manjericão, tá? Bora lá voltar para falar da mama, tá? Vamos lá. Então, por isso que a gente fala que o bebê não deve apertar ou sugar só o mamilo, porque se o bebê suga só o mamilo, ele não vai apertar os ductos lactilíferos que estão cheios de leite. Então, a gente fala que o bebê tem que abocanhar, né? Aqui, ó, aqui na câmera, tem que abocanhar toda a areola da mama, tá? Então, aqui eu fiz um corte da mama. Olha que lindo tecido conjuntivo, tecido subcutâneo. Então, isso aqui é célula de gordura. E aqui, entre os alvéolos, estão os tecidos, aqui, né, cheio de tecido conjuntivo, tecido de sustentação, tá? Então, a gente tem aqui os alvéolos. Os alvéolos nada mais são do que células chamadas de ácinos, que são células produtoras de leite, né? Um conjunto de alvéolos formam um lobo, né? E um conjunto de lobos, ó, aqui a gente tem vários lóbulos que vão drenar para o mesmo ducto, é chamado de um conjunto de, esse aqui é lóbulo, né? Então, um conjunto de alvéolos é chamado de lóbulo, e um conjunto de lóbulos é chamado lobo, né? Tá? Então, é isso.
tá? Vamos falar de novo? Então, são células que produzem leite, são chamadas de ácinos, né? Essas células vão se juntando, formam um alvéolo lactilífero, né? Um alvéolo lactilífero se juntam em vários aqui, ó, e eu posso chamar isso de lóbulo. E um conjunto de lóbulos, ó, aqui tem um lóbulo, aqui tem um lóbulo que drena para o mesmo ducto, é chamado do quê? É chamado de lobo, tá? Então, fechou, tá? Isso aqui é só para a gente entender e falar um pouquinho da estrutura mamária. Nós vamos falar mais sobre isso quando a gente falar de amamentação, tá bom? Aqui eu estou falando para vocês da linha, né? Então, isso aqui é a linha lactilífera. Se eu pensar no primeiro, segundo, terceiro espaço intercostal, isso aqui é o broto mamário, né? Então, quando a gente fala que a criança ela tem 9, 10 anos, ela tem o broto mamário. Com o desenvolvimento, isso aqui vai se desenvolvendo até formar a glândula mamária, que na mulher, por conta dos hormônios. E no homem, o que acontece? Né? Os brotos continuam, né? O menino pode até ter um aparecimento da glândula que vai parar o desenvolvimento, por quê? Porque ele tem um hormônio contrário ao hormônio feminino. Né? Em vez da produção de estrógeno, progesterona, prolactina, o menino só tem testosterona, então o broto involui depois de um tempo e ele tem o que a gente chama de mamas rudimentares. Fica claro isso para vocês? Eu espero que sim, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Vamos lá. Então, olha só o desenvolvimento sexual, como é que acontece, né? Como são diferentes por conta da produção de hormônios, tá? O homem pode ter desenvolvimento de mama? Sim, quando ele tem uma alteração na sua produção de hormônios, quando ele toma hormônio, né? Vou contar uma historinha muito, muito, assim, da minha prática profissional. Nós fazíamos visitas em alguns municípios pequenos, né, onde o conhecimento da pessoa é bem precário, né, em algumas comunidades rurais, e a gente tinha uma família que nós acompanhávamos ela é adolescente, ela tinha 19 anos, e ela já tinha 4, 5 filhos. E nós acompanhávamos porque ela fazia uso de anticoncepcional, e a gente sempre orientou que ela não podia esquecer, para que ela não engravidasse, né? Ela tinha uma dificuldade grande de deslocamento, por isso que ela fazia uso de anticoncepcional oral, né? Ela não podia tomar injeção, a gente vai falar de métodos anticontraceptivos também. E ela, com uma inocência, ela colocava na água, no pote que eles faziam uso, todos os anticoncepcionais, para que ela não esquecesse de tomar. Com isso, os filhos dela, inclusive meninos, tomavam aquela água cheia de hormônio e eles começaram a ter o desenvolvimento das mamas, por conta do uso de hormônio, tá? Então, só para exemplificar para vocês que, de uma forma que induzida, né, errado, né, sem conhecimento, meninos podem ter o desenvolvimento das glândulas mamárias pela injeção de hormônios, tá bom? Vamos lá. Então, aqui é só um outro desenho para mostrar para vocês o estadiamento do desenvolvimento da mama, né? Broto, né? A linha mamária quando é criança, depois o broto mamário, depois o desenvolvimento das glândulas mamárias pequenas e assim o seu encorpar com o desenrolar da puberdade, tá? Aqui é importante a gente falar, então aqui a gente tem lá, ó, primeiro, segundo, no terceiro espaço intercostal eu já tenho o desenvolvimento das glândulas mamárias, tá? Então vai do terceiro, quarto, quinto, até o sexto espaço intercostal, mais ou menos, a presença da glândula, né? É importante falar que a glândula mamária também tem irrigação, né? Irrigação de vasos sanguíneos e uma irrigação bastante importante que são vasos linfáticos, né? Que fazem a drenagem linfática das mamas. Essa drenagem linfática é tão importante, né? E a gente vai entender mais sobre ela quando a gente falar de câncer de mama, né? Quando a gente fala que a mulher faz o esvaziamento axilar, quando a mulher faz a pesquisa do linfonodo sentinela, né, que acomete, os linfonodos são acometidos de células neoplásicas e células de câncer, porque eles fazem a irrigação de todo o tecido da mama, todo o tecido ganglionar, todo o tecido glandular, desculpa, tá?
Então, a gente tem aqui, ó, as costelas, o músculo peitoral, né? Por isso que muitas mulheres falam assim, ah, eu faço a colocação da prótese embaixo do músculo, ou eu faço a colocação da prótese em cima do músculo, né? Quando ela faz em cima do músculo, ela pode prejudicar o desenvolvimento das glândulas mamárias e isso dificulta a amamentação. Isso pode acontecer das duas formas, mas às vezes quando se coloca abaixo do músculo, há uma preservação das glândulas e a mulher às vezes consegue amamentar, tá? É claro que depende de mulher para mulher e de quanto ela quer amamentar e de quanto ela está disposta a isso, tá? Então, aqui está mostrando, ó, então eu tenho os lóbulos, né? Os lóbulos mamários, estroma, que é o tecido conjuntivo, que é o tecido cheio de colágeno, que dá sustentação à mama, né? Aí aqui já falei que tem os ductos mamários, o mamilo e a areola, que é essa parte maior, tá? Estamos só falando de estrutura, né? Então, ó, cada lobo é formado por um conjunto de alvéolos, canalículos, ductos e ampolas produtoras de leite. Ó, não precisa falar esse nome difícil não, tá? Os alvéolos mamários, formados por um conjunto de células, podem ser consideradas as unidades mais importantes, pois são responsáveis pela síntese do leite. Então, o alvéolo e as glândulas chamadas ácinos são células importantes da produção do leite. Um conjunto de 10 a 100 alvéolos são denominados lóbulos, e os lobos, né, em conjunto, são denominados lobos, tá? E os ductos, né, os canalículos que transportam o leite são chamados de ductos mamários. Vamos falar de alguns tipos de mamilos, vai ser importante para a gente falar de amamentação, né? Protruso, quer dizer para fora, ele forma um ângulo de 90 graus aqui com o tecido mamário, tá? Semiprotruso, eu não consigo formar um ângulo de 90 graus, faço um ângulo às vezes até maior de 90 graus. E o mamilo invertido, aquele que não faz ângulo com tecido conjuntivo, né? O mamilo para dentro que a gente fala. É possível amamentar com todos os tipos de mamilos? Sim, com a orientação correta e com a disposição, a mãe pode amamentar sim, tá? É claro que tem um pouco mais de dificuldade, mas nada que não seja superado. O pseudo-mamilo, ou, né, um mamilo que parece, mas às vezes a hora que o bebê abocanha, ele invagina para dentro, tá? Quanto ao desenvolvimento do mamilo, eu posso ter um mamilo hipertrófico, assim, bem grande, né? O mamilo eutrófico, que é um mamilo, né, mais plano, mais, assim, menos evoluído, menos distendido para fora, e o hipotrófico, que é um pouquinho para dentro, tá? Isso é com relação ao desenvolvimento do mamilo, isso depende da mulher, cada mulher tem uma mama, tá? Aqui é para falar de algumas anomalias, que a gente chama aqui o não desenvolvimento mamário, aqui a politelia, que é quando a mulher tem dois mamilos, né, duas auréolas. Homens também podem ter esse tipo de anomalia mamária, tá? Pode-se fazer cirurgia plástica para correção, e aqui faz-se o uso de hormônios, né, e acompanhamento médico, né? Aqui que a gente chama de mama tuberosa, que é uma mama que a glândula dela ela é achatada, né? As mulheres podem fazer correção desse tipo de mama, tá? E é isso que eu queria dizer para vocês, gente, com relação às mamas, tá? O desenvolvimento, algumas anomalias. Amanhã eu vou tentar marcar uma reuniãozinha com vocês para a gente conversar sobre isso. E a sexta-feira a nossa aula vai ser sobre o processo de fecundação. Eu espero que vocês tenham entendido. Nosso vídeo já está chegando aí a 20 minutos. Na verdade, a minha conversa com vocês é conversar para conhecer um pouquinho mais de vocês, para que a gente possa estar cada vez mais próximo, estar cada vez mais alinhado, né, com relação à atividade. Quero sentir de vocês como é que foi, para que a gente possa partir para as próximas atividades e eu possa fazer elas mais de acordo, né, com o que vocês estão esperando da disciplina, de mim, como professora, né? E da nossa relação aí, como é que a gente vai caminhar mais um pouquinho, mais um tempinho até que a gente possa estar junto, tá bom? Um abraço para vocês. Eu espero, assim, eu sei que eu fui rápida, mas assim, não esperem que a gente não vá falar mais de mama, porque nós vamos falar sobre os cânceres de mamas, vamos falar sobre a amamentação. Então, esse começo é só para a gente entender um pouquinho desse aspecto fisiológico, de anatomia e de desenvolvimento, de coisas que podem dar errado, de coisas que podem acontecer, tá bom? A gente vai falar mais disso assim. Tá? Um beijo para vocês e até!
tá bom? Peço desculpas das latidas. Prometo que mostro para vocês, né? Vou trazer uma fotinha. Ou a gente na live mostra, ou quando a gente falar pessoalmente, mostro a pipoca e o manjericão para vocês. Nas minhas redes sociais, eu acho que deve ter foto deles aí, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.